dia 28 de Shvat. Ele nos traz aqui uma interpretação do Baal Shem Tov sobre um versículo bíblico que consta na Parashá, e essa interpretação é baseada em jogos de palavras hebraicas, ou seja, isso está baseado na análise etimológica das raízes das palavras, e que as palavras às vezes têm um duplo sentido, um sentido adicional, e baseado nisso, o Baal Shem Tov, ele dá, além da tradução literal e da mitzvah que consta nesse versículo, ele dá um enfoque mais profundo. E, na verdade, por trás desse enfoque mais profundo, se encontra um dos fundamentos básicos da Hassidut, da linha do Baal Shem Tov, conforme nós vamos ver, apenas chamando atenção a isso, que talvez para quem não entende hebraico fique um pouco mais difícil entender a interpretação, mas vamos ler e traduzir. Então, um dos ensinamentos do Baal Shem Tov sobre o versículo Kitireh Hamor, a Torá nos diz: quando você avistar um animal, um burro, né? Então, vamos ver primeiro o versículo no seu sentido literal, conforme consta na Torá, Kitireh Hamor Sonacha. Se você avistar um animal, o burro que pertence ao teu inimigo, uma pessoa, não é teu amigo, não é teu colega, muito por contrário, uma pessoa com animosidade, que vocês não se dão bem, ele é teu inimigo. Rovetz tachad masao, e você está vendo o animal, você sabe que pertence a ele, e ele está arriando com uma carga pesada sobre si. Então você poderia pensar, sabe o que? Esse animal não só que não me pertence, não é problema meu, mais ainda, pelo contrário, sabendo que é do inimigo, então o animal não é que se dane, o animal que fique arreando. Nos diz a Torá, não, vechadalta meazov lo, que não passe isso pela tua cabeça, não se abstenha de ajudar e auxiliar esse animal. O dono do animal não está por perto, e ele está com uma carga pesada sobre si, está arriando, não está aguentando. Então ele diz, você não pode se abster de ajudá-lo, e sim vá ao encontro dele e auxilie-o, azov ta'azov imo, e ajude-o a se aliviar dessa carga, etc. Esse é o sentido literal do versículo e da mitzvah bíblica. Mas de acordo com a interpretação mais profunda do Baal Shem Tov, ele dizia que Kitireh Hamor, quando você observar o Hamor não é só o animal, o burro, mas Hamor vem da palavra Homer. Homer em hebraico significa matéria. Então diz o Baal Shem Tov, quando você observar a matéria, se referindo ao próprio corpo físico da pessoa, quando observares minuciosamente tua matéria, o teu burro, entre aspas, aqui é a tua matéria, o teu lado físico, corpóreo, que é o teu corpo, você vai perceber que é do teu inimigo, que o corpo, com suas tendências, as necessidades corpóreas, os prazeres físicos, etc., isso não está a serviço da santidade, muito pelo contrário, ele é teu inimigo, que ele, o Homer, a matéria, odeia a alma divina. A alma divina quer espiritualidade e elevação, procura outros objetivos, etc., bem diferentes dos desejos corpóreos, etc. Então, o corpo acaba odiando a alma divina, a qual anseia por divindade e espiritualidade. Então, de repente, você vai ver e observar que existe esse conflito, que o teu corpo, o teu lado físico, ou parece ser, um inimigo da alma da espiritualidade. E mais, ainda verás que ele está arriado, caído sob sua carga. Mais do que isso, você pode observar e perceber que o corpo está arriando. Ou seja, ele sente que Torá, mitzvot, obrigações, judaísmo é uma carga pesada. E ele está com preguiça, ele está arriando, ele está deitado lá, ele não quer levantar e carregar esse fardo.
Deus impôs uma carga sobre o corpo, nós temos mitzvot a fazer, e essas mitzvot são feitas com o corpo. Para isso a pessoa precisa acordar, levantar, ir à sinagoga, ou em casa, ou colocar o tefilim, e assim por diante, não é? Então, Deus impôs uma carga, entre aspas, sobre o corpo, isto é, que ele precisa refinar-se, cumprindo a Torá e as mitzvot. Então, na realidade, o objetivo divino, por que todas as mitzvot envolvem ações físicas, materiais, etc., porque o objetivo divino era realmente esse, que a pessoa, através do cumprimento de Torá e mitzvot, refinasse e elevasse o seu lado físico e corpóreo. Porém, como o corpo é preguiçoso em cumpri-las, em cumprir as mitzvot, então ele está arriando, né? Ele sente, não, eu estou cansado, não estou disposto, é difícil demais. Então, talvez, percebendo isso, que o corpo age como inimigo da alma divina, da alma espiritual, que o corpo se nega ou ele está de má vontade, de mau grado para cumprir as mitzvot. Então, talvez a pessoa resolva que é melhor, sabe o quê? E tu deixares de ajudá-lo, poderia passar pela sua cabeça, sabe o quê? Então, deixa o burro, deixa o corpo, deixa ele sozinho, vou abandoná-lo. Ou seja, a pessoa poderia pensar que eu vou deixar de ajudá-lo a cumprir a sua missão, já que o corpo está de má vontade, então eu vou deixá-lo de lado e, pelo contrário, não, eu vou seguir em frente, mas sem o corpo, ou a rebelia dele, ou contra a sua vontade, eu vou ir contra a sua vontade e vou quebrá-lo, não é? A pessoa poderia pensar que, ao invés disso, ele vai quebrar a rude materialidade do corpo. Ele percebe que o seu corpo, o seu lado físico é grosseiro, rude, então ele decide que ele precisa quebrar e romper esse lado grosso que há dentro de si. E como ele pretende fazer isso? Mortificando-se com jejuns, etc., como punindo e castigando o corpo. Então ele diz, sabe o que? Eu vou, já que o corpo não quer cooperar, então eu vou castigá-lo, eu vou jejuar, ou vou me abster de comer, de dormir, ou o que for, para fazer o corpo sofrer, rejeitando Homer, a matéria, não é? Então, diz o Baal Shem Tov, saiba que não é por esse caminho que residirá a luz da Torá, não é essa atitude e a conduta correta, e sim, tu deves certamente ajudá-lo, mesmo sabendo que o burro é do teu inimigo. E aqui, nessa interpretação do Baal Shem Tov, o burro é a matéria, e ela é teu inimigo, e está riando, está de má vontade, etc. Você não deve quebrá-la, não deve se abster de ajudá-lo, e sim, você deve certamente ajudá-lo, que significa purifique o corpo, refine-o, trabalhe com ele, não quebre-o com mortificações e penitências. Esse não é o caminho, seja quebrar e afligir sofrimentos ao corpo, mas sim trabalhar junto com o corpo. Esse é o trabalho e esse é o ideal. E essa é uma linha famosa do Baal Shem Tov, diferente do que predominava principalmente na Idade Média entre grupos religiosos dentro do judaísmo, que muitos pregavam os jejuns, mortificações, todo tipo de abstinência, etc., para, eles diziam, o físico e o espiritual, o corpo é físico com seus desejos, são coisas totalmente contrárias, antagônicas. Se você quer dar vazão ao espiritual, fazer com que o espiritual se eleve, então você tem que pisar e pisotear no físico, rejeitar o físico e etc. O Baal Shem Tov contestava essa ideia e era contrário a jejuns, mortificações, abstinências, etc. Ele dizia que, na verdade, nós estamos aqui para ajudar o corpo, para trabalhar junto com o corpo, ou seja, o lado físico. Então, esse era o ensinamento que o Baal Shem Tov trazia, interpretava diversas ocasiões. Um dos discípulos falou, uma vez que o Baal Shem Tov fala que quebrar o corpo, quebrantá-lo através de jejuns, mortificações, não é o caminho da Torá. O caminho da Torá consiste em ajudar o corpo a aperfeiçoar-se, a aprimorar-se. Na verdade, nós devemos fazer com que o corpo preencha
a vontade divina, o propósito divino para o qual o ser humano foi criado, inclusive o próprio corpo. E para fazer algo bom e positivo nesse mundo, a gente quer ajudar o próximo, a gente quer cumprir mitzvot, etc. É necessário de um corpo, e um corpo inclusive até saudável, etc. Por isso ele nos diz que o corpo, não só que não tem que ser excluído, ele tem que ser preservado, mas tem que saber como trabalhar no corpo para refiná-lo, para ele deixar de ser grosseiro, ou seja, o nosso lado físico, corpóreo, como refiná-lo, etc., como trabalhá-lo, e nisso consiste a nossa missão, nisso está o nosso papel, não quebrar o corpo, não lutar contra ele, contra o físico, contra o material, mas sim saber utilizá-lo, saber refiná-lo, colocá-lo a serviço também da Kedushá, da santidade. Então esse era o ensinamento do Baal Shem Tov que ele trazia sobre esse versículo bíblico.